caçadores! Eu sou a Dai Helsi e sejam muito bem-vindos para passar medo comigo. Se vocês tiverem uma história, um relato ou conto assombrado, me envie aqui nesse e-mail que tá passando aqui abaixo. Isso ajuda muito o canal a estar aqui com frequência com vocês e também ajuda vocês a terem mais conteúdo assombrado, que eu sei que vocês são caçadores de relatos, tá? Então, sem mais enrolação, vamos embora para as histórias. Não deixe de curtir o vídeo agora no início, porque ajuda o canal e ajuda o YouTube a entender que você gosta dessa temática e te notificar sempre que tiver vídeo aqui. Se inscreva no canal também para não perder nada e o YouTube entender que realmente você gosta desse conteúdo. Se inscreva no canal também para a gente atingir os 1000 inscritos e eu conseguir liberar as lives para vocês. Estou muito empolgada para trazer lives assombradas. Agora sim, vamos para os relatos. Caçadores de relatos, E vamos lá para a primeira história da nossa coletânea de relatos com o tema Saci. Esse primeiro relato se chama O Assobio no Meio do Canavial. Quem me contou isso foi meu avô, e ele jurava pela alma da mãe dele que nunca mais pisaria naquele canavial depois daquela noite. Isso aconteceu no interior de Minas, numa fazenda antiga, onde ele trabalhava quando era jovem. Naquela época, o povo levava muito a sério essas histórias da mata. Se vocês estiverem ouvindo o trem, gente, eu acho que eu já falei aqui que eu moro perto de um shopping, então aqui tem trem, metrô, avião, vai ter tudo aqui, tá? É bem badalado. Relevem. Naquela época, o povo levava muito a sério essas histórias da mata. Todo mundo respeitava as coisas do mato, principalmente quando começava aquele assobio fino vindo no meio da madrugada. Meu avô dizia que o problema começou quando alguns animais da fazenda começaram a desaparecer. Primeiro foram algumas galinhas, depois um porco apareceu morto perto da cerca. Os empregados falavam que era onça, mas um velho chamado Antero dizia: "Isso aí não é bicho não, é saci aprontando." Claro que os mais novos riam. Meu avô mesmo não acreditava naquilo, até a noite em que ele resolveu atravessar sozinho o canavial. Era época de colheita e ele tinha saído tarde do engenho. A lua estava escondida atrás das nuvens e o vento fazia as canas de açúcar baterem como se tivesse alguém andando entre elas. Ele disse que no começo ouvia um assobio distante, fininho e comprido. Parecia vir de muito longe, mas quanto mais ele andava, mais o som ficava perto. E tinha uma coisa estranha, ele nunca conseguia descobrir de onde vinha aquele som. Ora parecia de trás dele, ora do lado, outra hora próximo a seu ouvido. Meu avô então acelerou o passo, então o vento parou e ficou tudo quieto, quieto demais. E foi aí que ele ouviu uma risada baixinha, baixinha, mas debochada. Ele parou, olhou para os lados e nada. Só o canavial escuro. Então, de repente, uma pedrinha acertou a sua cabeça e ele virou e gritou rápido. Foi quando viu, pequeno e negro como um carvão, usando um gorro vermelho, um vermelho sangue, parado em cima de um tronco e sorrindo. Meu avô disse que o pior não era a aparência, era o olhar daquela coisa. Parecia de gente velha com muita maldade. O saci começou a girar numa velocidade absurda. As folhas do canavial começaram a rodar junto, formando um redemoinho. Meu avô tentou correr, mas caiu. E quando caiu, ouviu passos ao redor dele. Mas não eram passos, eram pulos. Alguém pulando numa perna só. Cada vez mais perto. Ele tentou levantar, mas alguma coisa puxou a sua camisa para trás. Então, ouviu próximo ao seu ouvido: "Tá correndo por quê?" Era uma voz fina, mas parecia velha ao mesmo tempo. Meu avô contou que ficou sem conseguir respirar.
O redemoinho levantava terra, folhas e cinzas ao seu redor. E no meio daquele vento, ele via o Saci, sumindo e aparecendo a todo momento. Uma hora perto, uma hora longe, e rindo, rindo muito, sempre rindo. Até que o meu avô lembrou que o avô dele falava: se encontrar o Saci, reza e não encara ele. Então ele fechou os olhos e começou a rezar. O vento ficou mais forte. Mais forte. O assobio quase virou um grito e então, de repente, silêncio. Quando abriu os olhos, ele estava sozinho. Tinha uma marca no braço, como se dedos queimados tivessem apertado a sua pele. Ele nunca mais atravessou aquele canavial sozinho depois do pôr do sol. Eita, valeu o susto, né? Valeu o susto para não cometer a falha de querer atravessar sozinho novamente. Muito bom relato. Queridos caçadores, hoje não vou estar podendo comentar bastante, porque já estou com o horário super apertadinho para gravar, mas eu vou gravar essa coletânea para vocês e vou evitar muitos comentários para conseguir gravar um pouquinho mais rápido, tá? Então vamos para o próximo relato. Se chama O Saci da Figueira. Isso aconteceu com a minha tia Lourdes. Ela tinha por volta dos seus 14 anos. Ela morava num sítio afastado e tinha uma figueira enorme atrás da casa dela. Muitos relatos bons de figueira também eu já ouvi. Vambora, daí não é para comentar, é para ler. O povo dizia que aquela árvore era amaldiçoada. Ninguém podia mexer nela, ninguém podia cortar galhos. E principalmente ninguém poderia passar ali depois da meia-noite. Minha tia nunca acreditou nessas histórias, até que uma noite ela resolveu desafiar todo mundo. Ela esperou os pais dormirem e saiu escondida com uma lanterna. Disse que queria provar que era tudo superstição. Quando chegou perto da figueira, sentiu um cheiro estranho. Um cheiro de fumaça, um cheiro de cachimbo, sei lá, não entendeu bem. Mas olhou em volta e não tinha ninguém. Então ela riu e achou que estava um pouco nervosa, mas que não fosse nada demais. Então começou a ouvir um barulho estranho, uns pulos. De repente virou a lanterna e nada. Mas o som continuava circulando a árvore e cada vez mais rápido. Ela contou que o ar começou a ficar pesado, difícil de respirar. A lanterna então começou a piscar e piscava sem parar. Ela viu um vulto alto passando por trás do tronco. E de repente era um vulto baixo, e um alto, e um baixo, e cada vez mais rápido. E logo depois veio a risada, uma risada muito debochada. Parecia um tanto infantil, mas cruel ao mesmo tempo. Minha tia ficou muito nervosa. Mandou quem estivesse ali a aparecer. E apareceu, saindo de trás da figueira, um gorro vermelho brilhando no escuro. Ele estava fumando um cachimbo torto e sorriu, mostrando dentes pontudos. Minha tia disse que tentou correr na mesma hora, mas não conseguiu. As pernas dela simplesmente travaram e o Saci começou a andar em círculos ao redor dela. Pulando numa perna só, cada volta fazia o vento aumentar. As folhas da figueira balançavam violentamente. Então ele começou a falar algumas coisas que ninguém sabia. Segredos de família, brigas escondidas, até o nome de um bebê que a minha avó tinha perdido antes da minha tia nascer. Ela começou a chorar e o Saci ria. Depois apontou para a figueira e disse: tem coisa enterrada aí. No dia seguinte, os homens da família cavaram perto da árvore, pois a minha tia contou o que tinha acontecido. Encontraram ossos de cachorro, garrafas antigas e um saco cheio de objetos estranhos enrolados em um pano preto. Depois disso, a figueira começou a secar, mas até hoje dizem que em noites sem vento, ainda dá para ouvir o assobio perto dela. Muita coisa para comentar nesse relato, mas não vamos estar com tempo.
Muito interessante. Gostaria muito de saber que objetos tinham nesse saco preto, né? Vamos para o terceiro relato. O menino do gorro vermelho. Eu ouvi esse relato de um caminhoneiro numa lanchonete na estrada. Ele disse que nunca contou isso, porque ninguém acreditaria. Segundo ele, tudo aconteceu numa madrugada chuvosa, numa estrada perto do Mato Grosso. Ele estava dirigindo sozinho quando viu uma criança parada no acostamento. Era um menino pequeno, descalço, com um gorro vermelho. O caminhoneiro estranhou, porque estava chovendo muito. Parou o caminhão e perguntou: Ei, menino, tá fazendo o que aí? O garoto sorriu e não respondeu. Então o homem percebeu uma coisa horrível. O menino só tinha uma perna. Na mesma hora, o motor do caminhão morreu. As luzes apagaram e tudo ficou escuro. O caminhoneiro tentou ligar o veículo de novo. Nada. Então um assobio longe, mas se aproximando rapidamente. Ele olhou pelo retrovisor e viu dezenas de vultos pequenos correndo pela estrada atrás do caminhão, todos usando gorros vermelhos, todos pulando numa perna só. O homem entrou em pânico. Tentou sair do caminhão, mas a porta não abria. Foi aí que ouviu batidas no teto. Tum, 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 como se estivessem socando ou talvez pulando em cima do veículo. A chuva ficou mais forte e o assobio começou a ecoar de todos os lados. Então o menino apareceu sentado no banco do passageiro, molhado e sorrindo. O caminhoneiro disse que quase morreu do coração. O garoto olhou para ele e falou: Você passou na mata sem pedir licença. Depois começou a rir, mas aquela risada pareciam várias vozes juntas. O homem fechou os olhos e começou a rezar desesperadamente. Quando abriu novamente, o menino tinha sumido, o caminhão voltou a funcionar sozinho e ele acelerou sem olhar para trás. No posto seguinte, contou tudo para os frentistas e um deles ficou pálido, porque naquela mesma estrada já tinham desaparecido outras pessoas depois de ouvirem assobios naquela mata. Ai, essa foi a mais aterrorizante até agora. Eu amei essa história. Eu amo relatos de saci, seres da mata, elementais, enfim. Amei muito esse relato. O quarto relato se chama O Redemoinho no Meio da Mata. Na cidade onde minha mãe nasceu, existia uma regra. Se aparecesse um redemoinho pequeno na estrada, ninguém podia atravessar, porque podia ser o saci. Um primo dela, chamado Renato, achava isso uma bobeira, até o dia em que resolveu desafiar. Ele estava voltando da pescaria quando viu um redemoinho girando no meio da estrada de terra. Era pequeno, não tinha vento nenhum ao redor. Os galhos das árvores estavam quase parados, só aquele redemoinhozinho ali. Renato então julgou não ser nada. Pegou uma pedra e jogou dentro dele. Na mesma hora, o vento explodiu. Uma poeira subiu tão forte que ele não conseguia mais enxergar. E ouviu muitas gargalhadas, altas, gargalhadas cruéis. Quando a poeira baixou, o mato ao seu redor estava diferente. Ele não reconhecia mais o lugar. A estrada tinha sumido, o céu parecia escuro demais e tinha assobios vindo de toda parte. Renato andou por horas tentando sair dali, mas sempre voltava para o mesmo lugar, um tronco queimado no meio da mata. Até que viu alguém sentado no tronco. Alguém pequeno com um cachimbo aceso e reconheceu que era o saci. E ele disse: Tá perdido? Renato respondeu gritando, mandando aquilo ir para o inferno. E o saci começou a rir e apontou para o chão. Quando o Renato olhou, tinha pegadas ao redor dele, centenas, pegadas de uma perna só, como se muitos sacis tivessem o cercado. A mata inteira então começou a assobiar e Renato correu,
correu desesperado. Só conseguiu sair daquela mata quando amanheceu. Encontraram ele horas depois perto do rio, sem voz. E até morrer ele dizia: não entra no redemoinho, não entra. Eita, Renato desafiou e foi pego na botija, né? Gostei também, achei aterrorizante esse, muito, muito bom. Vamos pro próximo relato, que se chama O Saci do Telhado. Deixa eu beber uma aguinha, gente, porque não sou de ferro, preciso de beber uma água. O Saci do Telhado. Esse caso aconteceu numa fazenda abandonada, perto da cidade da minha madrinha. Uma família resolveu morar lá, mesmo com os avisos dos moradores antigos. Diziam que a casa tinha dono, mas nas primeiras semanas foi tranquilo, tudo tranquilo. Depois começaram alguns barulhos no telhado toda a madrugada, como se fossem batidas. Tum, tum, tum. Como alguém pulando ou batendo, sei lá. O pai da família achou que fosse gato, até a noite em que resolveu sair e subir para olhar. Ele levou uma espingarda e uma lanterna. Quando abriu o alçapão do sótão, sentiu um cheiro de fumaça e ouviu uma risada. A luz da lanterna começou a falhar então. Depois viu pegadas com cinzas espalhadas pelo teto. Pareciam até pegadas de uma perna só. O homem começou a ficar nervoso e foi aí que escutou o assobio dentro do sótão, atrás dele. Quando virou, viu o Saci agachado sobre as vigas da casa. Os olhos brilhavam no escuro e ele sorria. Então o homem atirou, mas a criatura desapareceu num redemoinho de fumaça. Na mesma hora, a casa começou a tremer. As panelas caíram, as portas bateram e as crianças começaram a gritar em seus quartos. E alguma coisa corria pelo telhado numa velocidade absurda. O pai tentou descer, mas sentiu mãos puxando a sua perna, mãos pequenas e geladas. Quando conseguiu sair do sótão, encontrou a família toda junta e apavorada. As crianças diziam que um menino de gorro vermelho estava olhando para elas pela janela. E a família abandonou a fazenda no dia seguinte. Meses depois, a casa pegou fogo sozinha. E os moradores daquela região dizem que às vezes um vulto pequeno aparece sentado no telhado queimado, fumando um cachimbo. Nossa, como eu gostei da coletânea de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado também. Me desculpem não poder ter comentado mais. Eu gosto de comentar, né? Eu sei que muita gente não gosta, mas sempre tem quem gosta, né? E eu não pude hoje porque eu tô com um horário muito apertado, mas eu espero que vocês gostem muito dessa coletânea. Que não saiam sem curtir, se inscrevam no canal para ajudar o canal e eu poder estar aqui com mais frequência para vocês. Atingirmos os 1000 inscritos e eu conseguir liberar as lives para vocês. Um beijo, caçadores. Se tiverem relatos, me enviem nesse e-mail que está passando aqui abaixo. E até as próximas histórias.